A paz de Jesus, irmãos. Já tem alguns dias que o Senhor tem falado comigo acerca do compartilhar a palavra. E se tem uma palavra que eu amo muito, né, uma passagem que eu amo muito, lendo a Bíblia, Salmos. Tanto que eu tô fazendo um hábito de ler sempre à noite um salmo ou pela parte da manhã, porque é algo que me acalma, é algo que me consola. E o Senhor tem falado comigo acerca de compartilhar a palavra que Ele me dá, a palavra que Ele coloca no meu coração. E aí, eu tava lendo, né, a minha Bíblia, fazendo meu devocional, a minha Bíblia que eu comprei lá no Jesus Cop, Movimento Jesus Cop, que eu amo muito, do Pastor Douglas e a Val Gonçalves. Então, sobre o Salmo 1, e aí eu tenho lido esse Salmo e o Senhor tem falado tão profundamente comigo, e eu queria convidar você para ouvir também esse Salmo e para refletir, porque é tão bom refletir a palavra do Senhor, saber o quão o Senhor tem trabalhado na nossa vida, o quão o Senhor tem aberto as portas de uma maneira tão maravilhosa. Então é isso, é compartilhar a palavra com os meus irmãos, e que eu faço isso com todo amor e com todo carinho, tá? Então, se você pega o seu Salmo 1, a minha Bíblia tá na NVI, versão NVI, tá? Então, no Salmo 1 vai falar assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. E aí eu tenho refletido bastante sobre isso, sobre as minhas decisões, que eu não posso me basear as minhas decisões no conselho das pessoas que não temem ao Senhor, que não seguem ao Senhor. Às vezes você vê uma pessoa lhe dando dicas, né, lhe dando conselhos, mas será que essa pessoa realmente teme ao Senhor? Será que esse conselho, ele está diante da palavra do Senhor correto? Então a gente tem que ter cuidado, porque aqui na palavra está falando que é muito feliz, é bem-aventurado aquele que as suas decisões não são pautadas no conselho dos ímpios. Então, se é a palavra do Senhor, a gente entende que é a palavra de Deus, e se a gente entende que é o justo e o correto, então a gente tem que seguir. E aí ele fala mais assim, ó, não imita a conduta dos pecadores, ou seja, não contempla, né? Você não faz tal qual, porque eu vi até o pastor Douglas uma vez falando sobre qual foi o livro que você leu para se comportar igual um brasileiro? Se eu falar assim, o jeitinho brasileiro, todo mundo sabe, né, o que eu tô falando sobre o jeitinho brasileiro. Mas a gente leu algum livro sobre como se comportar como brasileiro? Não, mas a gente sabe como se comportar como brasileiro, porque a gente nasceu e cresceu contemplando o comportamento. Então aqui quando fala não imita a conduta dos pecadores, ou seja, não contempla, não vai por onde essas pessoas vão, porque o fim delas não é bom, tá? E nem se assenta na roda dos zombadores. Então essa questão de que a gente não deve se relacionar, mas não de, eu não posso mais falar, não posso mais ter amigos que não cristãos, isso não é. Eu acho que isso não é o cerne da palavra. É de não se relacionar, de não ter um contato mais íntimo com pessoas que zombam. Até porque a gente sabe muito bem que o Senhor, Ele nos vê e nos ouve. Então, será que as conversas que eu estou conversando com os meus amigos, as conversas que eu estou tendo com as pessoas ao meu redor, será que a gente poderia convidar o Espírito Santo para estar do lado? Será que a gente não está mais zombando das pessoas, né? Do que amando, do que falando a palavra do Senhor? E Deus tem me falado muito isso, porque eu sou, né, cearense tem uma certa mania de querer ficar rindo, né, das pessoas, e isso é muito legal, mas aonde é o liame do rir, né, e do zombar das pessoas, do fazer chacota com a fé das pessoas, né? Então isso é muito sério perante a palavra, de não se relacionar com aquelas pessoas que zombam da palavra de Deus, que zombam dos íntegros,
que zombam de você por você querer tomar uma conduta certa, sabe? Porque a gente sabe que tem pessoas que não vai nos aprovar pelo simples fato da gente escolher o que é certo, de escolher fazer o que é certo. Então, acredito que a palavra está dizendo, não se relaciona com essas pessoas, que elas não acreditam na palavra do Senhor, que elas não acreditam que tudo que elas plantam, elas vão colher, né? E aí, o versículo 2 fala assim, ó, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. E é isso que eu tenho pedido em oração para o Senhor. Senhor, abre os meus olhos, sabe? Porque eu já li a palavra de Deus e já li uma vez a Bíblia inteira, mas eu li sem o Espírito Santo. E as palavras, elas não faziam sentido, sabe? Elas não faziam sentido, elas não se conectavam. Para mim, era como se o sentido era diferente. Era diferente. Não era aquela palavra que dava luz, que dava esperança, sabe? Era uma leitura. Era como se fosse um livro normal. Então, quando eu aprendi a ler com a presença do Espírito Santo e pedindo ao Senhor, Senhor, me dá satisfação na Tua palavra, me dá renovação de mente, permite que eu andando assim no meio da rua, eu perceba e eu lembre da Tua palavra para meditar nela de noite. Então, na hora que eu tô fazendo a caminhada, eu tô tentando orar e tô tentando me lembrar do meu devocional do dia. Por isso que é legal fazer, né, todo dia devocional, porque aquele devocional, ele vai falar com você. Eu aprendi na IBC, na Igreja Batista Central, lá de Fortaleza, que eu fazia parte. Toda vida que você vai fazer um devocional, você sempre se pergunta o que Deus falou comigo e o que eu vou fazer a respeito do que Deus falou comigo. Então, esse devocional, ele é muito importante, porque você vai meditando e a palavra do Senhor vai falando com você. E você, às vezes, nem acredita que os entendimentos, eles são tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexos. E o Senhor vai lhe dando direcionamento, vai abrindo os seus olhos de uma maneira que você... Nossa, é isso, a palavra do Senhor tá brilhando no meu coração, tá me dando entendimento. E você sente prazer de ouvir a palavra do Senhor, de meditar, e você se entende mais, porque a partir do momento que a palavra se revela para você, você se entende melhor, né? Você entende melhor quem é Cristo, você entende que toda a palavra é inspirada. Então, eu sempre fico pedindo, Senhor, da mesma forma que Tu inspirou esses homens a escrever, me inspira a abrir o meu entendimento para que eu consiga entender o que o Senhor quis dizer, a profundidade, sabe? E no 3 fala assim, ó, é como árvore plantada à beira de águas correntes. E aí eu lembro daquelas imagens maravilhosas que a gente vê às vezes na internet, né? De águas correntes, daquelas árvores da natureza. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Ou seja, todos nós, a gente temos tempos diferentes para frutificar, mas todos nós precisamos ter os frutos. Às vezes a gente quer o fruto imediato, né? Só que é isso que o Senhor também tem falado ao meu coração, que eu vou dar fruto no tempo certo. Não é no meu tempo, né? É no tempo do Senhor, quando o Senhor colocar no meu coração acerca dos frutos e me amadurecer ao ponto de eu conseguir estar plantada nessa árvore que jorra essas águas que as pessoas podem beber, né? Então é isso, todos nós temos tempo diferente, mas todos nós precisamos ter frutos. E qual é o meu tempo? Quem vai dizer é o Senhor. A gente não consegue discernir qual é o tempo que eu estou madura, qual é o tempo que eu estou verde, né? Mas o Senhor, dando o discernimento, Ele vai saber sim nos guiar. Por isso que é bom quando você vive junto ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai guiando e vai falando ao nosso coração acerca do que a gente precisa ouvir. Hoje eu estava caminhando e eu estava pedindo ao Senhor, Senhor, fala para mim o que eu preciso ouvir nesse momento, né? Porque eu estava falando assim antes, né? Senhor, fala tudo que o Senhor tem para falar para mim. Só que aí eu disse assim, não é tudo que o Senhor tem para falar para mim. É tudo o que eu preciso ouvir nesse momento.
Por isso que às vezes a gente, né, tem essa questão de não saber o que pedir, né? Vocês não sabem o que pede, porque a gente pede errado. E é isso que eu tenho pedido, até o discernimento ao Espírito Santo. Me ensina, Espírito Santo, a pedir, intercede por mim, junto ao meu Pai, para que eu saiba até me relacionar com Ele, né? E quando ele fala assim, tudo que ele faz prospera, é porque a palavra está na gente. Às vezes a gente tem um entendimento, prospera, a questão de prosperidade apenas em dinheiro, mas é uma prosperidade que ela é além, que ela vai muito além do dinheiro, que ela vai muito além do físico, sabe? Do contábil. Ela vai uma questão de prosperidade até na alma. Você fica mais tranquila, você tem uma disposição melhor de entender o Espírito Santo. É uma pessoa muito maravilhosa e próspera, aquela que sabe e que vive de acordo com o que o Espírito Santo tá guiando ela. Essa sim é uma pessoa próspera, sabe? Porque a gente sabe muito bem que tem pessoas que têm apenas dinheiro. Então, por isso que a gente não pode vincular prosperidade apenas essa questão do dinheiro, mas essa questão de prosperidade com relação a todas as áreas da nossa vida. Prosperidade na nossa família, nas nossas finanças, com certeza, nos nossos relacionamentos, em tudo, sabe? E aqui ele fala, tudo que ele faz prospera. Então não é uma parte só, né? A parte financeira. É tudo. E o que significa tudo? Tudo. Todas as áreas da nossa vida que a gente pode ter, né? E aí no versículo 4 fala assim, ó, não é o caso dos ímpios. Ou seja, aqui ele tá falando acerca da prosperidade, e a gente sabe que tem muitos ímpios que têm dinheiro. Então, se a questão da prosperidade está só ligada ao dinheiro, então a palavra do Senhor não estaria certa aqui. É por isso que eu falo que a prosperidade ela não está ligada apenas ao dinheiro em si, né? Ela está ligada a todos os aspectos da nossa vida. E aí ele fala aqui no 4, não é o caso dos ímpios, que são como a palha que o vento leva. Vocês já chegaram a ver aquela palha que o vento só sopra e não sabe para onde vem, não sabe para onde vai, não sabe o direcionamento? São pessoas que estão totalmente à mercê, porque você não tem sentido de vida, sabe? Aquelas pessoas que perdem o sentido de vida, que não sabem para onde vai, porque o vento espalha elas. Elas não têm a certeza e a convicção para onde elas estão caminhando. E é isso que o Senhor nos dá, é aquela certeza, aquela convicção para onde a gente está indo. Porque a gente não é levada como palha, a gente é filho de Deus e é conduzido pelo pastor, o sumo sacerdote Jesus Cristo. E aí o 5 fala assim, ó, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Ou seja, essa questão do ímpio, que não vai resistir ao julgamento, né? Ao julgamento final, e nem os pecadores na comunidade dos justos. Vocês já viram aquelas pessoas que, você não aguenta nem ficar perto de pessoas que você sabe que tem o brilho de Jesus. Às vezes acontecia isso quando eu estava afastada do Senhor, que eu não queria ficar perto de quem era cristão. Eu não queria, porque me incomodava. Me incomodava, porque a luz não se dá com as trevas, sabe? E no meu coração tinha muita treva. Então, eu não gostava de estar perto de pessoas que brilhavam Jesus. Para mim, eu achava que eram pessoas, né, como que eu posso dizer, sem personalidade, esse tipo de coisa, sabe? Que hoje eu vejo que era aquela questão da carne que habitava em mim, que eu não conseguia enxergar, que aquela pessoa tinha tanto o poder do Espírito Santo que aquilo me incomodava. Então, quando o Senhor foi entrando, foi fazendo a obra, o Espírito Santo foi me falando, aí foi começando a entender que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E realmente você se incomoda estando perto de pessoas que são luz, quando você é trevas. E da mesma forma, ao contrário, quando você é luz, você chega perto de uma pessoa que, vou usar essa palavra muito carregada, não sei se posso usar essa palavra, mas aquela pessoa que você sabe que ela tem uma angústia,
que ela vive no pecado e já perdeu totalmente o temor ao Senhor e não liga, né? Já não tem mais nenhum temor nem de falar acerca do pecado. Você estranha, sabe? Você fica incomodado às vezes de estar perto de pessoas assim. Então, essa questão... Opa, caiu aqui. Essa questão, ela é muito forte na gente. Essa questão do poder do Espírito Santo, de estar sempre nos levando a estar perto de pessoas que seguem e que temem ao Senhor e não se relacionando com pessoas que não têm um amor e um temor e um apego à palavra. E aí o último versículo, que é o 6, ele fala assim, ó: pois o Senhor, ele aprova o caminho dos justos, ou seja, ele concorda com os nossos passos. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Ou seja, a palavra do Senhor, ela já é clara com relação ao caminho. Porque quando você trilha um caminho longe do Senhor, você acaba sendo cego. E você trilha um caminho de destruição para si mesmo. E a gente fica se achando, né? Muitas vezes, né? Quando eu vivia nesse caminho de cegueira espiritual, eu me achava a tal. Só que depois que o Senhor veio falando ao meu coração, veio transmitindo a sua palavra, que eu fui perceber que a cegueira espiritual, que a mente fechada, ela é muito perigosa. Porque às vezes você tá na casa do Senhor, você tá na igreja, mas você tá tão longe, o coração tá tão longe. E você tá ali só o corpo, mas o seu espírito, o seu coração, a sua alma, elas estão fora, vagando. E como aquelas pessoas que não têm rumo, sabe? Fica só vagando e não entende e não percebe o quão o Senhor tem cuidado da gente para que a gente não morra, né? Sem conhecer a palavra dele, sem ter um bom relacionamento. Porque eu ficava assim pensando, nossa, eu já conheço muito a palavra do Senhor, já li a Bíblia todinha, só que eu tinha lido sem o Espírito Santo para me guiar. Então eu conhecia as letras, mas o meu coração não conseguia meditar dia e noite, porque eu nem entendia o que eu estava lendo. Então é por isso que eu acho que Deus tem me chamado para compartilhar aquilo que Ele tem falado comigo, que o Espírito Santo tem falado comigo. E com certeza vai ter outras vezes que eu vou ler esse versículo e eu vou entender assim, o Senhor vai falar de uma forma poderosa comigo em outras áreas, porque é isso, a palavra é viva, a palavra é eficaz. Hoje pode não estar fazendo sentido o que você está fazendo, né? Mas o Senhor vai lhe dar o sentido na hora certa. Então, na hora certa, o Senhor vai abrir os seus olhos, vai fazer com que o seu coração entenda aquilo que Ele quer falar com você, sabe? E isso é muito louco, porque isso acontecia comigo várias vezes, que eu me achava tão esperta, me achava tão sábia perante os outros, e aí quando o Senhor abriu os meus olhos, eu consegui enxergar que eu não sou nada. Eu não sou nada sem Ele. Eu não sou nada se o Espírito Santo não estiver soprando o entendimento em mim. Eu não consigo nem ler a palavra. Sabe quando você lê uma coisa e nada faz sentido? Ou você tem um entendimento totalmente humano e aquele entendimento fica só aqui. Você não consegue transcender. Você não consegue. E é isso que eu tenho pedido ao Senhor. Senhor, que o mesmo Espírito, em nome de Jesus, que o mesmo Espírito que soprou na vida desses homens que escreveram a Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e eficaz, que esse mesmo Espírito esteja em mim quando eu estiver lendo, em mim e em você, na hora que você estiver lendo, na hora que você estiver orando ao Senhor e pedindo, né? Uma coisa que eu aprendi também lá no canal do Jesus Cop foi de orar a palavra, de abrir de vez em quando, assim, um salmo, ou abrir uma parte e você ler, e você orar aquela palavra, e você falar com o Senhor através e por meio dessa palavra. Porque se Ele quis se revelar por meio dessa palavra, então,
com certeza ele vai, você vai estar muito melhor direcionado às suas orações ao ler e falar sobre essa palavra quando você ora a palavra, né? Não é assim? Então, é isso. Gostaria de agradecer. Esse foi o Salmo 1 e a gente retorna pro Salmo 2, tá bom? Em um outro dia. E um beijo, tchau, tchau. Deus abençoe a cada um de vocês e tchau.